Estar na presença do Senhor, sentir o toque da sua graça. Eu vou pedir a pastora Valéria dar uma palavra para a igreja. É o seguinte, eu sinto que Deus, eu não avisei ela não, mas é o seguinte, eu acho que Deus tem uma coisa. O que você sentiu no teu coração? Eu estava tendo uma conversa com as minhas filhas há algum tempo atrás, faz umas 2 a 3 semanas. E aí conversa vai, vem. Aí nós mencionamos uma situação e uma coisa que a minha esposa tinha falado. E eu falei assim, de passagem, eu não sei como é que a mamãe faz isso. Ela parece que ela vê as coisas lá na frente, ela vê... Aí uma das minhas filhas veio assim para mim e falou assim, pai, você esqueceu, ela tem o dom de discernimento. E realmente a Bíblia fala sobre 9 dons. E são diferentes dons, um deles é o dom de discernimento. E eu não sei, mas eu não tinha pensado, inclusive a mensagem está preparada, está no telão já até. Mas eu sinto que Deus tem uma palavra para dar para a gente. Eu não sei, o que tiver no teu coração, filha, fala com a igreja, o que você está sentindo. Não precisa nem ser necessariamente uma pregação não, mas o que Deus está, o que você está sentindo, o que o Espírito Santo está mostrando? Gente, nós estamos assim entrando numa nova temporada na vida da igreja, na vida de cada um de nós individualmente, e nós estamos entrando em território assim novo, novas experiências, nova temporada, novos acontecimentos, novas coisas que Deus quer fazer. Prepare-se para o impossível, prepare-se para o improvável. Prepare-se para o inédito. O impossível, o improvável e o inédito é o que está na nossa frente. E nós vamos precisar de ouvir. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar os seus profetas, os seus servos, os profetas. E uma das coisas que o dom de discernimento é o farol da igreja para mostrar o que está à frente. Eu não sei, eu senti uma cosquinha no Espírito Santo no meu coração, uma cosquinha feita pelo Espírito Santo no meu coração, para pedir que a pastora Valéria dê uma palavra de encorajamento para a igreja. Então, pedir que ela faça isso. E vamos continuar buscando a Deus. Eu quero enfatizar o culto de terça-feira, que é culto de oração. É culto de oração. É culto de oração. E eu quero enfatizar que você faça do possível e impossível para estar aqui na oração, porque Deus vai te encontrar aqui. Músicos, adoradores, intercessores, som, professor, todo mundo. Se você tiver oportunidade, eu sei que nem sempre dá e não dá para todo mundo, e eu quero deixar bem claro isso. Não quero ninguém pense que é uma pressão ou que é uma condição. Se você não vier, Deus vai te amar da mesma maneira, e a igreja vai te amar, e eu te amo da mesma maneira. Mas se você puder, vem. Deus está fazendo algo especial na terça-feira. E o culto vai continuar na terça-feira. Bom, sem mais demora, sem mais falar, pastora Valéria. Pode subir aqui. Rapaz, amados, realmente o pastor me pegou de surpresa, mas eu creio que Deus, ele já estava esperando, né? Eu gostaria então só de ler uma passagem para os irmãos e dizer o que está passando no meu coração, o que Deus tem falado no meu coração, e não deixando de, nem tomando, roubando o tempo do pastor para pregar, né? Que a gente quer ouvir a palavra de Deus ainda, né? Então eu só gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem
que Deus falou no meu coração e eu vou entregar à igreja. Josué 1, de 6 a 9, que diz assim, eu estou com minha Bíblia antiga, eu ganhei essa Bíblia quando eu casei. Então, ela é bem pertinho do meu coração. De vez em quando eu volto para ela. E diz assim, Josué 6... Josué 1, 6 a 9. Diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo regar a terra que jurei aos seus pais de lhe dares. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, porque tereis o cuidado de fazer conforme a tua lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar a teus caminhos então prudentemente te conduzirás. Não estou mandando eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu gostaria de, então, dizer à igreja, por mais difícil que a situação que você esteja passando, a situação que esteja ao seu redor, tem bom ânimo. Continue caminhando. Continue esperando. Confie na palavra e na promessa do Senhor. Faça conforme Ele mandou. E você verá grandes coisas acontecendo. Não somente na sua vida, mas na vida das pessoas que estão ao teu redor. Porque quando Deus nos chama e nos abençoa, Ele nos chama para nos abençoar e que nós sejamos uma bênção. Eu sempre aprendi e eu sempre vi isso na vida, que nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se nós não temos, não há como nós darmos para alguém. E isso é relacionado em tudo na vida, tanto emocionalmente, como espiritualmente, como materialmente. Se você tem amor, você pode dar amor. Se você tem condição financeira, você pode compartilhar com a pessoa em necessidade. Se o seu espírito está cheio, saciado, você pode ser uma bênção espiritualmente para outra pessoa. Então, eu gostaria de incentivar a igreja. Continue caminhando, continue seguindo a vontade do Senhor. Se você está se sentindo fraco, leia a palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não olhe para o que a Hollywood está passando nos cinemas. Não olhe para o que o seu vizinho está fazendo. Não olhe para o que o teu irmão em Cristo, aonde ele está caminhando. Não, Deus não te chamou para vigiar o mundo. Deus te chamou para você ser uma bênção e servir a Ele com alegria. Amém? E eu gostaria então de compartilhar isso. Os irmãos podem falar assim, pastora, mas você não sabe o que está passando na minha vida? Realmente, meus irmãos, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que o Deus que supre as minhas necessidades é o mesmo Deus que vai suprir as suas. Da mesma forma que eu não sei o que você está passando, você também não sabe o que eu estou passando, né? Mas nós servimos um Deus que sabe de todas as coisas. E a única coisa que eu tenho certeza absoluta é que o meu Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E que eu também tenho certeza que o mesmo Deus que supre as minhas necessidades é o mesmo Deus que está disposto a suprir as suas, se você deixar. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu recebo essa palavra. Oh, glória.
Quem faz aniversário em março? Põe-se de pé aí onde você está, por favor. Aliás, não, vamos só uma vez por mês, nós vamos chamar vocês aqui na frente. Vem aqui na frente rapidinho, que a gente quer reconhecer a sua vida como dádiva de Deus e orar por você. Aniversariante de março. Ah, tá dormindo? Só tem um aniversariante? E o Daniel? O Mateus, vem aqui para frente, então, irmã, representando o Mateus, a irmã Carol está representando o Daniel. Você está representando quem? Ah, você mesmo. Oh, glória. Vira para a igreja, por favor, todo mundo, e diga para nós o dia do aniversário, do seu aniversário. Mais alguém? Estenda sua mão na direção dessas pessoas, vamos orar por elas. A vida delas é uma bênção, né? E que esse mês de março seja um mês alegre na vida delas. Em nome de Jesus, oramos por essas vidas, Pai. E agradecemos por cada uma dessas vidas. Agradecemos a Deus pela Tua bênção na vida delas. E já em fé, Senhor, declaramos um ano de grandes vitórias, de grandes bênçãos, de céus abertos sobre a vida de cada um desses aniversariantes. Celebramos, Senhor, estes aniversários juntos. Gratos pelo que Tu já fizeste, pelo que Tu ainda farás, né, em cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus. Parabéns. Queridos, rapidamente eu quero compartilhar com os irmãos um rápido pensamento que tem a ver com a pessoa e a obra do Espírito Santo. Temos orado e cantado, Espírito Santo, vem. Temos clamado por isso. E o Espírito Santo tem vindo. E a presença dele vai crescer cada vez mais em nós. Efésios capítulo 5 diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E é importante que a gente entenda que essa é a vontade de Deus para todos nós. Deus quer uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso não é uma teoria, queridos. Isso é o projeto de Deus. Deus fala na sua palavra que nós devemos, de fato, ser cheios do Espírito Santo. E é importante, então, que nós, como igreja, nos conscientizemos disso e busquemos caminhar nessa unção e nessa condição que a Bíblia chama de cheios do Espírito Santo. É desejo de Deus que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo. Isto é, que as nossas vidas sejam dirigidas pelo Espírito Santo. Ou seja, que o Espírito Santo seja a maior influência nas nossas vidas. Este é o desejo de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18. Vamos ler em voz alta, vai estar no telão. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Efésios 5, 18. Essa última frase do versículo, mas encham-se do Espírito de Deus. Mais uma vez, mas encham-se do Espírito de Deus. Este é o desejo de Deus para todos nós. Este é o desejo de Deus para a igreja. Essa é a promessa do Pai. Lucas 24, 49. Leiamos juntos. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Eu quero enfatizar essas duas palavras que estão em amarelo. Esperem. Esperem. Jesus disse aos seus discípulos, eu quero que vocês esperem por esse poder, pois sem esse poder vocês não podem fazer nada. Não vale a pena iniciar nenhum projeto sem que vocês antes sejam cheios do Espírito Santo. Então esperem, esperem. Esperem fazendo o quê? Esperem orando, esperem em comunhão, esperem em fé, mas esperem. Esperar até quando? Até que vocês recebam poder. Poder.
Deus quer dar à sua igreja poder. Poder para viver. Poder para fazer. Poder para ser. Esse poder, note, vem de cima e é derramado sobre nós. Deus prometeu capacitar a igreja com o poder que vem dele. Este poder está na pessoa do Espírito Santo, que é derramado sobre o cristão. Imagine então o Espírito Santo como um óleo que é derramado sobre nós. E à medida que esse óleo é derramado sobre nós, nós somos capacitados para toda boa obra. A capacitação vem de Deus através da pessoa do Espírito Santo. Quantos de nós já tentamos fazer alguma coisa para Deus e fracassamos? Tentamos não pecar, tentamos evangelizar, tentamos ser dizimista, tentamos nos envolver em algum ministério. A verdade é, queridos, que a tentativa humana não é suficiente. Eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu já tentei fazer alguma coisa para Deus e não consegui? Porque apesar das minhas boas intenções, eu estava tentando fazer com as minhas forças. E a força humana sempre fica aquém do projeto de Deus. Deus falou, a promessa do Pai é o derramamento do Espírito Santo, que vai capacitar você a fazer o que você precisa de fazer. Eu compartilhei com os irmãos na semana passada e menciono mais uma vez com muito cuidado, porque eu quero deixar bem claro que eu estou compartilhando isso para a honra e glória de Jesus, mas Deus me desafiou a fazer um jejum que eu nunca tinha feito antes. E a minha primeira reação foi dizer, Senhor, eu não sei nem como começar, nem por onde começar, nem quando fazer, nem como fazer. E literalmente Deus me empurrou a fazer. E eu fiz. E foi um dos maiores milagres. E a maior lição que eu aprendi, não foi a única não, eu aprendi uma série de lições. Aliás, eu peguei um caderno e escrevi lições aprendidas. Eu fiz uma longa lista. A maioria delas são lições pessoais. Mas eu creio que a maior e mais importante lição que eu aprendi desse jejum foi que tudo que Deus pede para nós fazermos, Ele mesmo nos capacita para fazer. O desafio vem dele, mas também a força e a capacitação para fazer. É interessante, é maravilhoso que Deus nos dá uma tarefa, mas Ele mesmo nos dá a força para fazer essa tarefa. E é isso que eu estou entendendo melhor agora e eu quero compartilhar com a igreja. Nós temos tarefas a serem feitas, individualmente e corporalmente como igreja. Ou seja, individualmente como pessoas, como crentes, mas corporalmente como igreja. Nós temos tarefas e desafios à nossa frente, e potenciais e oportunidades. Mas só poderemos fazer essas coisas no poder do Espírito Santo. Então ele falou, espera até que esse poder venha sobre vocês, e aí vocês vão poder fazer o que precisa ser feito. Atos 1:8 diz assim, porém quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Leia essa frase comigo. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Mais uma vez. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Vamos declarar em fé mais uma vez? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Aleluia! O poder vem quando o Espírito Santo desce sobre nós. E aí, o que a gente faz com esse poder? Sair dizendo, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou pentecostal, Não. Ele diz, quando isso acontecer, vocês serão testemunhas. Vocês serão testemunhas. A partir do recebimento do poder, a gente pode sair e ser testemunhas. Vocês serão. Note que não é fazer, é ser. Você passa a ser uma testemunha pela experiência que você teve com Deus. Uma vez João Batista estava na cadeia, uma vez não, a única vez que ele esteve na cadeia, João Batista estava na cadeia, e por estar na cadeia,
ele ficou longe da igreja, ele ficou longe dos crentes, ele não teve acesso a Jesus. E você já notou o que acontece quando o crente está distante do resto do povo de Deus? O que acontece se você tiver pegando uma brasa na fogueira, está pegando aquele fogo, você está fazendo um churrasco? Na casa do Tiago, que faz um excelente churrasco. Na casa do Edson, que faz um excelente churrasco. E eles são daqueles churrasqueiros da velha guarda que fazem churrasco com carvão. Eu sou o churrasqueiro preguiçoso, não, moderno, que usa o gás, né? Mas eles são daqueles... Então, é carvão mesmo. E o que acontece? Aquele fogo, aquele calor. O que acontece se você pegar um carvão, uma brasa, uma lenha e tirar do fogo? Ele apaga, não é? O fogo continua queimando, quente, gostoso, mas aquele carvão, aquela lenha, apaga. E isso aconteceu com João também. O próprio João Batista teve essa experiência. Na cadeia, sozinho, distante de todos, a fé dele começou a esmurecer. A fé dele começou a diminuir. E ele chamou 2 discípulos dele e falou, olha, note, queridos, que João Batista tinha sido a pessoa que batizou Jesus e que anunciou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, João, como é que você sabe que esse é o Cordeiro? Eu vi, Deus falou comigo, aquela pessoa em quem você vê o Espírito Santo descer, parar e ficar, ele é o Messias. E eu vi, e testifico disso. Esse é aquele de quem eu testemunhei que viria um do qual eu não seria nem digno de tirar as sandálias, as sandálias dos seus pés. Esse mesmo João Batista, quando ele se viu isolado da igreja, separado, ele não estava vindo na oração de terça-feira, não vinha no estudo bíblico de quinta, faltou o culto de domingo. Aí ele chamou 2 discípulos e falou, olha, vai lá em Jesus e pergunta para ele, Jesus, é você mesmo que é o Messias ou a gente está esperando o outro? Queridos, até com João Batista isso aconteceu quando ele ficou longe do povo de Deus. Longe da fogueira. O fogo dele começou a apagar. Mas lembra o que Jesus falou? Jesus falou para os discípulos de João, espera um minutinho aí. Senta aí, espera um pouquinho. Aí a Bíblia diz que ele saiu e curou os enfermos. Expulsou demônio. Curou os cegos. Os leprosos. Curou todo mundo. Aí ele virou para os discípulos e falou assim, volta para João e diz para João as coisas que vocês viram e ouviram. Em outras palavras, não vai para João contando uma teoria, uma doutrina, citando o seu credo. Não. Conta para ele a experiência que vocês tiveram quando eu estava ministrando. O que vocês viram? O que vocês sentiram? O que vocês ouviram? E eles voltaram e contaram para João Batista. E sem dúvida João Batista creu. E a sua fé foi renovada. Amados, numa corte, na lei, o juiz, uma das instruções que o juiz dá para uma testemunha é assim, olha, você só pode testemunhar das coisas que você presenciou pessoalmente. Uma testemunha não pode ir na corte dizer, olha, alguém me disse que isso aconteceu. A coisa é tão séria que você não pode nem dizer, por exemplo, que... Vamos dizer que teve um acidente automobilístico e o policial falou para você, olha, o carro estava a 40 milhas quando bateu. Aí você vai na corte e alguém pergunta, qual era a velocidade do carro? Olha, o policial falou para mim que era 40 milhas. Você não pode, você até pode falar, mas esse testemunho é inválido, não tem valor nenhum na corte. Você só pode falar do que você sabe por você mesmo, o que você viu, o que você ouviu. Esse versículo diz também que na corte de Deus é a mesma coisa. Você só pode testemunhar daquilo que você experimentou. Então, vocês vão receber poder e só então vocês serão as minhas testemunhas. Você vai testemunhar do que você experimentou, do que você sentiu, do que você ouviu, do que Deus fez na sua vida. Queridos, esse é o melhor testemunho. É o melhor testemunho. Tanto que em Romanos capítulo 16, Paulo diz assim, eu me recuso, o apóstolo Paulo disse assim, Romanos 16, eu me recuso a falar ou a me gloriar sobre qualquer coisa que Deus fez através de outra pessoa. O apóstolo Paulo disse, eu vou limitar o meu testemunho às coisas que eu experimentei por mim mesmo. Então, queridos, o que nós queremos deixar bem claro aqui é que é necessário que eu e você tenhamos essa experiência pessoal de poder de Deus na nossa vida, para que a gente seja testemunha.
Primeiro em Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria. Para sermos boas testemunhas para Deus, precisamos não somente crermos, mas também demonstrarmos o poder de Deus. Leia essa tela comigo. Para sermos boas testemunhas para Deus, precisamos não somente crermos, mas também demonstrarmos o seu poder. Eu li há algum tempo atrás, eu estava lendo um livro sobre a experiência com o Espírito Santo, e eu achei interessante o que o autor escreveu. Ele disse assim, olha, falar sobre o Espírito Santo sem demonstrar o poder do Espírito Santo seria como um vendedor. Aqui na América, no Brasil também, mas aqui na América era bem comum no passado, vendedor de aspirador de pó, porque aqui tem muito tapete, tudo por causa do frio e tudo mais. Então, talvez você já tenha visto num filme, agora com internet e tudo mais, já mudou um pouquinho, mas antigamente os vendedores de aspirador de pó batiam na porta das pessoas e ofereciam um aspirador de pó. E muitas vezes eles traziam um saquinho de poeira, de alguma sujeira, e eles pediam permissão da pessoa e jogavam assim no chão, e depois ligavam o aspirador de pó e mostrava como ele funcionava, e mostrava, olha, ele funciona mesmo, está vendo aqui? E esse escritor então escreveu assim, falar sobre o Espírito Santo e não demonstrar o seu poder seria como um vendedor de aspirador de pó que bate na sua porta e te introduz ao aspirador de pó e joga a terra, a sujeira no seu tapete, e depois pega um folhetinho e te entrega na sua mão e diz, olha, lê aqui, vai falar tudo que o aspirador de pó faz. Você compraria esse aspirador de pó? Eu também não. Muito pelo contrário, eu não ficaria com raiva desse vendedor. E muitas vezes, esse autor dizia, muitas vezes nós crentes fazemos a mesma coisa. A gente fala que Jesus cura, mas a gente não demonstra. A gente fala que Jesus liberta, mas a gente não demonstra. A gente fala que Jesus enche o coração da pessoa de paz e de alegria, mas a gente não demonstra. A gente fala que Jesus enche a nossa vida de amor e a gente não demonstra. A gente fala que Jesus transforma a nossa vida, mas a gente não demonstra. A gente fala que Deus vem e mora dentro de nós e traz poder e autoridade para a nossa vida, mas a gente não demonstra. E é igual o vendedor do aspirador de pó, que fala e te dá um panfleto, mas não demonstra. E interessante, queridos, que na Bíblia os discípulos sempre demonstraram. E eles aprenderam isso com quem? Com Jesus, que sempre demonstrava o poder de Deus. Então, note, não é suficiente crer. Se eu perguntar aqui, quantos creem no Espírito Santo? Eu creio que todo mundo vai levantar a mão. Quantos creem no batismo com o Espírito Santo? Todo mundo vai levantar. Quantos creem que Jesus cura? Todo mundo vai levantar a mão. Quantos creem que Jesus revela? Todo mundo. Quantos que Jesus transforma vidas? Todos nós vamos levantar a mão porque a gente crê. Mas o desafio para nós, o desafio para essa igreja hoje, aqui agora, o desafio para mim é ir além de crer e passar a demonstrar. Demonstrar na nossa vida. Olha, eu sou testemunha porque Ele fez na minha vida. Eu sou testemunha porque eu vi Deus fazer no domingo na igreja. Eu sou testemunha porque eu saí do culto agora e Deus fez. Deus se manifestou. Deus curou, Deus libertou, Deus agiu, Deus encheu o coração de paz, de alegria. Eu sou testemunha porque eu vi, eu ouvi, eu senti, eu experimentei. Provai e vede que o Senhor é bom. Para encerrar, queridos, Deus então quer nos encher com o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. Leia comigo em voz alta. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Num outro dia nós vamos falar sobre as línguas estranhas. E é um assunto importante. Mas por hoje eu quero me concentrar só na primeira frase deste versículo. Vamos ler juntos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo? Todos. O Espírito Santo é para todos. Não é só para o pastor, só para os intercessores, só para os evangelistas, só para os missionários, ou só para o irmão, só para a irmã.
Todos foram cheios do Espírito Santo. Deus quer que todos nessa igreja sejam cheios do Espírito Santo. Pastor, mas na minha denominação, na denominação que eu cresci, da igreja que eu vim, não tinha isso. Não tem problema não. Todos, seja cheio do Espírito Santo. Resolve isso mais tarde. Chegar no céu você pergunta para Deus, pede a explicação, porque eu também não tenho. Uma coisa eu sei, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu não estou aqui para discutir doutrina, dizer quem é mais, quem é menos, até porque eu não sei. Não estou aqui para dizer quem é quem e o que. Uma coisa eu sei, a Bíblia diz, todos foram cheios do Espírito Santo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se todos foram cheios naquela época, eu creio que todos devem ser cheios nessa época. Então é isso que a gente vai buscar. Senhor, eu não sei explicar, eu não sei como encaixar isso na doutrina, eu sei uma coisa, todos foram cheios, todos devem ser cheios, tu queres que todos sejam cheios, nós vamos buscar até que todos sejam cheios. Quantos dizem amém? Então, queridos, esse é o desejo de Deus, que todos sejam cheios do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo está disponível para todo crente. E é desejo de Deus que todos os crentes recebam. Só assim podemos representar bem a Deus aqui na terra. Note que sem o poder do Espírito Santo a gente é igual aquele vendedor que bate na porta, mas não mostra nada, não faz nada. Deus quer que a gente seja cheio. Romanos 8:11. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do Espírito, do seu Espírito que vive em vocês. Em outras palavras, Deus faz aqui em Romanos 8:11. O Espírito que está sendo derramado sobre você, o Espírito que mora dentro de você, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Se o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos mora em você, ele vai te dar vida, ele vai te dar vigor, ele vai te dar força, autoridade e poder. Quantos dizem amém? Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês. Diga comigo, vida. Diga comigo, vida. Diga vida com vida, né, gente? Vida. Deus quer nos dar vida. Deus quer que nós sejamos uma igreja viva, não uma igreja morna, não uma igreja morta, não uma igreja desanimada e muito menos uma igreja derrotada. Devemos ser uma igreja, um louvor, uma adoração, uma oração, um culto. Amém. É isso que Deus tem para nós. Quantos querem essa vida? Digam amém. Se você quer essa vida, você quer o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dá essa vida. Encerramos então, põe-se de pé comigo, encerramos então como começamos. Efésios 5:18, leamos em voz alta. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Diga para o seu vizinho, encha-se do Espírito de Deus. Amém. Eu quero te convidar a estar conosco na terça-feira para a oração. Saia daqui cheio do Espírito Santo e deixe Deus te usar poderosamente em suas vidas. Eu vou fazer uma oração e com essa oração encerrar o nosso culto. E após a oração o culto está encerrado, mas a equipe de louvor vai cantar mais um hino. Esse hino vai ser a bênção apostólica da igreja. Enquanto eles cantam, abrace alguém, sorria para alguém, aperte a mão de alguém. Abençoe os nossos visitantes, congratule os aniversariantes do mês. E tenhamos uma excelente semana com Deus. Querido Deus e Pai, obrigado pelo que Tu fizeste nessa manhã. Que dia maravilhoso, que culto abençoado, que Deus bom que nós servimos. Leva-nos em paz para os nossos lares, trabalhos e onde quer que estivermos indo. Abençoa a comunhão e a refeição que desfrutaremos. Usa-nos para a Tua glória durante essa semana. Espírito Santo, traz-nos de volta na terça-feira para juntos buscarmos o céu aberto e mais do Teu Espírito. Enche-nos da Tua vida e do Teu poder. E que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Que toda a igreja diga amém. Deus nos abençoe e a paz do Senhor.